E assim era o Brasil de 100 anos atrás. Uma nação em transformação, vivendo entre tradições antigas e a promessa de modernidade. Se falamos do Brasil entre 1920 e 1925, falamos de um país que caminhava entre revoltas e celebrações, entre a rigidez social e a busca por liberdade. No vídeo de hoje, embarcaremos juntos numa viagem ao passado para descobrir como era viver no Brasil de 100 anos atrás. Em 1924 e 1921, o Rio de Janeiro ainda ostentava o título de capital. Era uma cidade de sonhos e contrastes, onde os cariocas figuravam nas capas de revistas, retratados como símbolos de elegância e sofisticação. Mas por trás dessas imagens glamorosas, a realidade era outra. A educação era privilégio de poucos e o analfabetismo atingia de 70% a 80% da população adulta. Muitos não sabiam sequer assinar o próprio nome, e a matemática básica era resolvida com os dedos. No cenário político, Epitácio Pessoa ocupava a presidência, um homem de letras e de diplomacia, mas seu governo foi marcado por tensões sociais e revoltas militares que culminariam anos depois, na Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. A educação começava a ser reivindicada como um direito fundamental. O Brasil clamava por escolas, por um sistema que acolhesse a todos, mas ainda vivíamos tempos de turmas separadas por gênero e castigos severos com a temida palmatória. Em meio a isso, surgiu a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nossa primeira universidade, que carrega em suas paredes as marcas dessa época. A década de 1920 foi um período de ebulição cultural, conhecido como os Anos Loucos, um tempo em que a arte, a música e a moda se reinventavam. Enquanto o mundo se recuperava das feridas da Primeira Guerra, o Brasil buscava sua própria identidade, rompendo as amarras da imitação europeia e olhando para suas raízes. A Semana de Arte Moderna, em São Paulo, em 1922, foi um marco dessa mudança, revelando ao mundo uma nova face da cultura brasileira. A moda, influenciada pela França, também começava a se adaptar. As melindrosas surgiam, trocando os espartilhos sufocantes por vestidos curtos e soltos, símbolo de uma nova liberdade feminina. Nas praias do Rio de Janeiro, biquínis mais fechados faziam sua estreia, enquanto nos salões, o samba ganhava ritmo e voz, com Noel Rosa e outros ícones que transformariam a música brasileira. Mas a modernidade também trouxe desafios. A gripe espanhola havia deixado sua marca trágica no Brasil. São Paulo, por exemplo, registrou cerca de 350 mil casos, com mais de 5 mil mortos. No Rio de Janeiro, outras 12.700 vidas foram perdidas. No entanto, superada a epidemia, o país se entregou à alegria, celebrando um dos maiores carnavais da história, com fantasias ousadas e o famigerado lança-perfume, que ainda era permitido. Era um Brasil onde as crianças trabalhavam e podiam ser julgadas como adultos. Foi somente em 1927, com o Código de Menores, que a infância começou a ser protegida por lei. Até então, jovens a partir dos 9 anos já enfrentavam os tribunais. E em meio a essa realidade, a indústria começava a dar seus primeiros passos. A Ford Motors Company montava seu primeiro modelo T em São Paulo, e a primeira rodovia asfaltada, a Rio Petrópolis, surgia em 1928. O trabalho rural ainda era predominante, e mesmo com o fim oficial da escravidão, os negros continuavam presos às ocupações mais duras, mal remunerados, enquanto o trabalho braçal predominava. A alimentação, porém, pouco mudou. Arroz, feijão, verduras, carne uma vez por dia, e o peixe eram presença constante à mesa, assim como o pão, o leite e as frutas. Mas para muitos, o luxo de ter um rádio em casa ainda era inalcançável. As notícias chegavam pelos jornais e revistas, que traziam não apenas os fatos, mas também as tendências da moda e receitas para agradar os maridos. E assim encerramos nossa viagem no tempo. 100 anos se passaram, mas muito do que somos hoje foi moldado naquela época. Se você gostou dessa viagem pelo passado, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar suas ideias nos comentários. E quem sabe, não exploramos juntos outra era, outro Brasil? Até o próximo vídeo!